Aí, uma vez que eu tenha já definido isso, aí eu vou ver, ó, como eu falei, 22 dias, vence agora em novembro. Como a Vale nos permite, e a sazonalidade dela é de dezembro, tá? Em dezembro é a parte do ano que ela faz os maiores topos ao longo do ano, em geral, aquele negócio. Volatilidade passada, ou melhor, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Não, não é mesmo. Mas a gente tem que, né, ter algumas coisas em mente e a sazonalidade é uma delas. Como eu trabalhei com 85 e 90 como alvos, a gente vai procurar ver alguma coisa que vem aqui, ó, no 85 ou no 90. Observa que mesmo para dezembro tem uma liquidez bastante boa, ok? Tá vendo que a liquidez lá para cima, 96, já fica ruinzinha. Mas essas aqui, ó, todas estão com uma boa liquidez. Tá? Um spread não é muito grande, tudo funcionando dentro do que a gente imagina. Agora, quais trades nós poderíamos fazer? Aí agora nós temos que analisar. Eu estou fazendo dessa forma, gente, porque fazendo assim eu recapitulo para vocês muito daquilo que a gente conversou ao longo desses 2 meses que a gente ficou fazendo aqui as coisas de opções, tá bom? Não é para pancar o mongoloide, não, é para poder explicar para vocês isso e relembrar. Aí, bom, agora eu tenho que definir o seguinte: bom, eu já tenho um alvo, né, potencial 85 ou 90, mas eu tenho que ver se as opções agora elas estão baratas ou estão caras. Eu preciso saber isso, porque dependendo disso a estratégia que eu vou usar vai ser diferente, tá? Presumindo aqui que eu queira comprar Vale. Algumas pessoas podem olhar e falar assim, olha, vou voltar no gráfico para mostrar uma alternativa. Algumas pessoas vão falar assim, bom, se a Vale vai subir para cá e esse é o potencial, eu posso vender puts, tá? Eu quero ter Vale, mas eu não estou muito confiante nesse nada disso que o Campos está falando. E se voltar mais ou menos por aqui, ó, onde ela fez esses fundos, eu gostaria de comprar. Perdi essa oportunidade, amarelei, mas eu gostaria de comprar. E aí o cara pode pensar, bom, então eu posso vender puts daqui onde está agora com o strike nessa região, em torno de R$ 73, 74 por aí. E caso ela volte, o cara efetivamente compra a ação. É uma outra forma da pessoa ver esse mesmo potencial que a gente está vendo, ok? Afinal de contas, cada um vê o mercado de um jeito, né? Ah, aí vamos lá, então, a gente estava no pleb. Para o cara que queria vender a put, vou falar isso porque o trade é o trade mais simples. Ele também precisa saber se a venda da put agora é o melhor para ele ou não, porque isso vai depender de a volatilidade estar baixa. E aí, quando a volatilidade está baixa, as opções todas estão baratas e ele vai estar vendendo uma coisa barata, né? E a dificuldade é, eu vendo um troço barato, ele tem que ficar mais barato ainda para eu comprar de volta, se ele for sair. Ou eu vou vender um troço barato e o que eu vou arrecadar com isso pode ser pouco para compensar o risco que eu às vezes estou passando. Afinal de contas, se a Vale despencar e for embora, ele está dentro da put, ele não tem como sair, ele está indo junto, sem stop. Então a volatilidade é muito importante da gente ver para isso. Aí a gente vai ver a volatilidade histórica. Aqui no OPLEB tem esse nome feioso, mas é isso aqui, tá bom? EWMA. Está em 41,76%. Tem essa outra forma de calcular a volatilidade, Garch, que nós não conversamos, porque ela é complexa de ser utilizada. Tá? É complexa, extremamente complexa de calcular e é um pouco mais complexa de ser utilizada. Então nós vamos ver a volatilidade histórica, 41,76. Pois, se a volatilidade histórica da ação Vale está em 41,76, eu quero comparar como estão as volatilidades médias das opções da Vale. Tá? Por quê? Porque a média, cada uma dessas opções, cada uma delas, tem uma volatilidade diferente. Tá? Se botar aqui numa outra planilhazinha em que você vê a volatilidade, você vai ver que cada uma delas é diferente. Não é assim, nesse caso não está absurdamente diferente, mas elas são diferentes, não são iguais. 32, 42, 32, 58, 66, 98 e vai mudando. Tá? São diferentes. Mas isso aqui tem como fazer uma média. Tá? O OPLEB faz isso. Tá? Ele faz aqui, é um cálculo complexo, mas isso aqui é como se fosse uma média tal dessas volatilidades. A volatilidade média das opções da Vale está em 31,43. Estão vendo aqui em cima. Tá? Deixa eu aumentar essas letras.
que acho que fica um pouquinho pequeno para vocês. Tá aqui, ó, 31,43. A volatilidade histórica está 41. O que acontece? Qual é o caminho? É a volatilidade histórica cair para encontrar das opções ou a das opções subir para encontrar a volatilidade histórica? Ah, uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Tá? Se a gente olhar o gráfico, você vai ver que a volatilidade em azulzinho aqui está a volatilidade das opções. Elas trabalham em congestões. O tempo inteiro elas ficam numa congestão, dão uma porrada para um lado e voltam para fazer uma congestão. É sempre assim. Eles estão numa congestão, dão uma porrada, sai para outro nível de congestão onde vai ficar congestionado um tempo. A volatilidade histórica, não. A volatilidade histórica trabalha de acordo com o que o papel está fazendo. Não tem esse padrão. Tá? Então, a opção corre atrás da histórica e não ao contrário. A volatilidade da opção tende a buscar a volatilidade histórica. E não essa aqui busca essa, tá bem? As opções são um derivativo, elas vêm da ação. Então, a opção busca a ação e não o contrário. Tá bem? Então, grosso modo, porque aqui tem o Garch que está me indicando uma coisa um pouquinho diferente, mas nós não vamos falar sobre isso, porque não adianta eu explicar para vocês isso aqui, vocês não vão captar. Tá? A volatilidade está em 41%. Então, a tendência é que isso aqui suba para buscar os 41 ou um meio termo entre esses dois números. Isso aqui caia um pouquinho e isso aqui suba para buscar um intermediário aqui. Tá, então, se a opção está mais barata, volatilidade é preço. Se a opção está mais barata em volatilidade do que a média histórica, então as opções tendem a estar mais baratas do que caras. Aí nós vamos verificar se isso é verdade. Tá? Nós vamos pegar o seguinte, vamos pegar a Vale está 79,51, 79,51, a opção ATM mesmo é essa aqui. Tá? As outras aqui ele sinaliza, mas essa aqui é que é a boa. 79,47 é a mais pertinho lá. Quanto que ela está valendo? Entre 4,70, isso é de dezembro, tá? 4,70 e 4,78, ok? Está valendo isso aqui. O meio termo disso é 4,74, ok? Quanto que é o cálculo teórico do valor que essa opção deveria valer? Aí você tem aqui a conta que o Black-Scholes faz. Isso aqui é feito pelo Black-Scholes. 5,81. 5,81 é o cálculo teórico, de acordo com esses dados todos, a taxa de juros, o tempo até o vencimento, o preço do ativo, se tem ou não tem dividendos, e a volatilidade dessa opção especificamente, o valor deveria dar 5,81, baseado nisso. Só que não está dando 4,78. Não adianta eu ter um cálculo teórico de uma coisa e falar assim, olha, eu acho que o meu apartamento vale 100 milhões de reais. Eu boto no mercado, o cara vai lá e me oferece 100 mil. Ora, o que vale? 100 milhões ou 100 mil? 100 mil, todo mundo está me oferecendo só 100 mil. Não adianta eu querer vender um troço que todo mundo quer pagar 100 mil por 100 milhões. Ninguém vai comprar. A mesma coisa nas opções. O mercado diz que essa opção vale 4,75 porque é o meio termo aqui entre eles. Não adianta o cálculo teórico estar em 5,80. Ou seja, as opções estão baratas em relação ao seu preço teórico. Certo? Isso é importante, porque se a opção está barata, eu quero comprar um troço barato para vendê-lo mais caro. E se eu imagino, antecipo, que a volatilidade vai aumentar de 31 para tentar buscar os 41 ou um meio termo, vamos dizer que isso aqui caia para 38 e isso aqui vai buscar os 38, ok? O aumento da volatilidade aumenta o custo, o valor de todas as opções de mercado. Todas as puts ficam mais caras, todas as calls ficam mais caras. Todas. Se eu estou comprado em alguma coisa e essa coisa fica mais cara, eu ganho dinheiro. Não é? Mesmo que a Vale não saia do lugar, só pelo fato da volatilidade subir, as opções todas ficam mais caras. Elas vão tender para esse valor teórico aqui. Quando atingir a EWMA, o preço das opções tende a ficar igual ao preço teórico. Como ele aqui está mais baixo, ele vai ter que subir. Ok? Então, a compra a seco dessa opção vale a pena? Vale. Vale a pena.
Você tem um prazo razoavelmente longo, 42 dias. O preço dela está barato em relação ao preço teórico, porque a volatilidade está abaixo da volatilidade histórica. Eu tenho um prazo para isso funcionar e eu tenho um alvo. Qual é o alvo? O alvo era 85, lembra? Então, se eu comprar, vamos dizer que eu compre esta aqui. Ó, tá? Eu estou pagando 4,80 nela com 42 dias para isso dar certo. Ora, se o strike é 79,47 e eu paguei 4,80, eu só começo a ter lucro somando 79,47 mais 4,80. Por quê? Porque eu tenho que primeiro descontar o que eu paguei. Aí eu começo a ter lucro. Então tá aí o seu break-even. A partir desse número, tá aqui, que é a soma em 84,27, é a soma justamente de 79,47 com o preço que eu estou pagando. Daí esse número aqui e está marcado no gráfico aqui. Esse é o break-even. No dia do vencimento. Antes do vencimento é essa curvinha azul aqui. Tá? Eu já começo, como a volatilidade poderá mudar e o tempo vai mudar, eu não estou esperando o dia do vencimento, eu estou tentando resolver o problema antes. Hoje, nesse exato momento, o break-even, que se no final do dia a Vale tiver mais ou menos aqui nesse númerozinho, 80 reais mais ou menos, né? 80 e 10 centavos, eu ainda saio com lucro, hoje mesmo. Tá? É pouquinho, 10 reais, é 5 reais, mas eu saio. A partir daqui eu começo a ter lucro. Então se a Vale subir, vamos dizer que hoje a Vale suba de 79 para 81, em 81, como aqui estão negociando 1000 opções, tá? Tem um número grande. Em 81, o cidadão estaria ganhando ali, ó, 500 contos. Então se ela subir de hoje, no final do dia, a Vale bater em 81, o cara ganha 500 reais hoje. Day trade em opções. Não façam, tá? Eu já fiz. Você quebra. Mas é isso aí. Agora, se passar um dia, vamos dizer que se passa em 5 dias. Olha o gráficozinho azul como ele mexe para baixo. Tá? Por quê? Porque o tempo, o θ, nesse caso, como ele é negativo, é inimigo de quem está comprado nessa opção. Ora, naqueles mesmos 81, o cara que estava ganhando hoje 500 vai ganhar só 200 e pouco. Só que em 5 dias é bastante possível que a Vale passe de 81, passe para 82, 83, de acordo com a análise gráfica. Vamos dizer que em 5 dias ela consiga efetivamente chegar aqui, em 85 reais. O cidadão vai ter saído feliz da vida, em 85 reais, com, nesse trade aqui, quase 3 mil reais. Não é pouca coisa. São 5 dias. Ah, mas se levar 20 dias? Se levar 20 dias, a curva cada vez mais ela fica próxima da negra, da linha negra. Os mesmos 85 reais, que davam quase 3 mil reais, estão dando só 2 mil. Por quê? Porque o tempo corrói as opções. Certo? Então, por isso a gente sempre está atento no tempo nas opções, embora o principal fator que influencia nas opções é o preço do ativo. O tempo é importante, mas ele não é tão importante quanto as pessoas falam. O mais importante é o preço do ativo. Se o ativo subir, o tempo pode passar. Se vocês falarem aqui assim, ó, pô, faltam 42 dias para o vencimento, né? Na véspera do vencimento, se o ativo tiver a 95 reais, olha quanto o cara ganha. Entendeu? O preço do ativo ele é o mais importante determinante do preço das opções. O tempo, o movimento, a volatilidade são importantes, mas eles são de uma importância secundária a isso. O preço do ativo é o mais importante. Justamente por isso que eu sou tão atento nos gráficos, que eu olho sempre tanto os gráficos. Ok? Então, esse é um trade potencial, a compra a seco, pura e simples, de uma call. Agora, o cara pode olhar e falar, pô, Campos, mas isso é caro pra cacete. 4.800 pau, e eu queria operar pelo menos um númerozinho. Eu não queria operar só 100, que dá 480, porque também o meu potencial de lucro diminui, né? Se eu for, vamos dizer que ela vá nos 85, eu estou tirando aí cento e poucos reais. Não é muito. Por quê? Porque as opções tendem a ficar caras. O ativo é caro,
As opções são caras também. Então o investimento é maior. Vamos dizer então que o cara não queira fazer o investimento de 4,80, ele pode fazer uma trava de alta. Então a gente poderia fazer uma trava de alta, que seria a compra disso aqui, tá? Você compra a opção de strike mais baixo, com call, trava de alta com calls, e vende o, o strike mais alto. Como eu estou pensando lá nos 85, eu vou chegar mais pertinho dele, tá? Por volta de 84, por aí, para mim já tá bom. Ah, mas você pode botar em 85? Pode, mas quanto mais longo e distante forem esses preços, menores as possibilidades de você conseguir o seu lucro forte. E eu vou mostrar por quê. Se eu tivesse ao invés de 83, 85, quanto mais longe, mais essa curva vai, tá vendo essa retinha aqui? Mais ela vai inclinando, ela vai ficando mais inclinadinha assim, ó. Ela tende a fazer isso. Ela tende a ficar assim. Ora, quanto mais inclinada ela tiver, menor a minha chance de ganho. E se ela ficar assim, pior ainda. Observa que o meu break-even numa está aqui, na outra está aqui e na atual está aqui, certo? Então, quanto mais inclinada tiver essa curva assim, pior. Ah, mas então vou fazer aqui com 10 centavos ou 15 centavos. Aí sua curva fica assim, ó. Ó, diminuiu o meu break-even. É verdade. Em compensação, seu potencial de ganho também foi para o saco. Porque o seu ganho está lá em cima. Aqui, a trava é a trava da diferença entre esse, ops, entre esse strike e esse. Se você inclinar demais isso aqui, os seus strikes são muito curtinhos e a sua diferença fica muito minúscula. Aí você fala, pô, mas em compensação meu risco também é. Mas a sua limitação é muito grande, cara. Você fica sem margem de manobra e a sua limitação de ganho fica muito pequena. Então eu gosto de uma certa distância. A distância vai ser determinada pelo gráfico. Como eu vi lá que 85 era um preço bom e eu não sou guloso, eu quero sair um pouquinho antes. Nesse caso aqui, caso no dia do vencimento a ação esteja lá perto de 85, o cara vai ter o lucro máximo dele que está aqui calculado. Em compensação, olha como o custo dele caiu de, mantendo as mesmas 1.000 opções, caiu de 4.800 para 2.000 e pouco. É o risco máximo que ele está correndo. Mesmo que a Vale amanhã vá à falência, o máximo que ele perde é isso. Agora, a curva antes do vencimento, que é essa azulzinha, ela é a chave para entender opções. As pessoas se concentram na preta. A preta é só no dia do vencimento e raros são os trades que a gente leva para o dia do vencimento, galera. A gente vive nessa curva azul. E essa curva azul, ela é calculada pelo Black Scholes, baseada naqueles dados que a gente já falou 1.500 vezes, que é a volatilidade, o preço do ativo, o prazo até o vencimento, a taxa de juros, certo? A volatilidade, certo? Então tudo isso, e se tem ou não tem pagamento de dividendos, tudo isso. Mas essa curva aqui, ela vai se alterando com o tempo, tá? Eu vou mudar o tempo, vocês vão ver que ela muda. Quanto mais tempo passar, mais essa curva azul vai ficar próxima dessa curva preta. Ou seja, do lado de cá ela tende a cair, do lado de lá ela tende a subir. Então, se eu tiver no lucro, eu vou mais para cima. Se eu tiver no prejuízo, meu prejuízo afunda, tá? Então, o ideal é que a trava se mova com uma certa velocidade na direção que eu quero. Certo? Então vamos lá. Se passarem 15 dias e o ativo responder, andar, né? Vamos dizer aqui que esteja nessa linha tracejadinha. Em R$ 86. O lucro máximo é de 2.000, mas ele vai estar ganhando nesse dia 1.000 e tanto. Como eu sou um cara muito modesto e que já tomei muita porrada do mercado, eu sei que quando eu tenho 30 a 50% do meu lucro máximo é esse, eu saio fora de uma trava ou rolo ela para diante. Então, supondo que eu estivesse fazendo aqui o trade pensando no 90, a gente viu 85 e viu 90 como potenciais alvos. Vamos dizer que eu estivesse pensando e aqui realmente o gráfico se confirma e aqui eu olho e falo, porra, realmente chegou aqui, agora tem toda a cara de ir para 90. Passaram 15 dias e a Vale está em 86. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou desmontar essa trava simplesmente. O que eu comprei eu vendo, o que eu vendi eu compro. E compro
para o vencimento seguinte a próxima trava. Eu monto novamente uma trava para o próximo vencimento. Isso se chama rolagem. Tá? Por que eu faço isso? Porque quanto mais próximo do vencimento chegar, mais essa curva se inclina. E então, um movimento curto do ativo, uma sacudida do ativo, ele pode me tirar do lucro para o prejuízo. Tá? Uma paulada aqui, ó, de 82 para 79, eu saio de 600 de lucro para 600 de prejuízo. Enquanto que aqui no início, os mesmos 82 para 78, eu quase não mudava pouquinho. A inclinação dessa curva é muito importante. E quanto mais o tempo passa, mais ela fica inclinada. Piora. O meu risco aumenta. O que tem que determinar a sua vida como trader não é o seu lucro potencial. Esqueçam esta porra. Quanto que eu posso ganhar no trade? Não sei, nem me interessa. Tá? Só vai me interessar depois que eu terminar de analisar o quanto eu posso perder nesse trade. A primeira coisa, aí você fala, mas isso é um contrassenso, ninguém entra na bolsa para perder dinheiro. É óbvio que não. Mas só sobrevive na bolsa quem perder menos dinheiro. Seu objetivo na bolsa é perder pouco. Ganhar é lucro, é benefício, é um efeito colateral de não perder. Porque ali 90% das pessoas perdem. E o seu objetivo é ganhar. Mas como é que você chega no seu objetivo? Não perdendo. Então, o que tem que regular toda a sua vida como trader é o quanto você pode perder num trade. Quanto maior o risco, menos eu quero estar no trade ou até não vou estar. E quando essa curva inclina, o meu risco aumenta. Tá? Basta passar isso aqui e olha como o meu risco aumenta voando, é muito rápido. Enquanto que aqui, no início, você vai subindo R$ 1 lá no ativo, o troço sobe devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Nessa fase aqui, ó, subiu R$ 1, o troço sobe uma porrada. Aí é lindo, né? Quando você está do lado certo do trade, mas quando você está do lado errado é uma desgraça. Tá bem? Então, sempre a atenção é no que você pode perder. E quanto mais essa curva inclinar, mais você pode perder, rapidamente. Então o cara poderia fazer esta trava de alta. O cara também poderia fazer falando assim, poxa, mas eu não quero nem botar dinheiro nenhum. Tá? Eu não tenho dinheiro, estou duro, então eu vou fazer uma trava, mas eu quero fazer uma trava sem gastar dinheiro. Beleza, tem como fazer. Aí você vai fazer uma trava de alta com put. Tá? Como é que você faz isso? Aqui é o contrário. Aqui você vende a alta. A gente estava em 83 e 97, tá? Observe que as puts também estão mais baratas do que o seu preço teórico. Isso vale para as calls, vale para as puts. Tá? Elas também estão mais baratas do que o preço teórico. Infelizmente as puts têm um spread maior. Por quê? Porque essa é uma característica normal das puts, elas são menos líquidas do que as calls. Mas vamos dizer que aqui você queira vender, eu vou vender pelo último preço negociado. Tá? Não está aparecendo aqui, mas vai aparecer nessa outra visão. 83,97. Tá? Aqui o último preço negociado foi 6,28. Então eu vou vender por 6,28. Foi o último negócio. Tá? Então eu vendo essa e agora eu compro, eu tendo a trabalhar com a ATM. Tá? Você vende a de strike mais caro e compra uma dessas aqui de strike mais barato. Algumas pessoas vão preferir trabalhar, e não está errado, trabalhar com essa aqui, ó, 80,97, por exemplo, ao invés da ATM. Não tem problema, é só uma forma de ver. Eu prefiro trabalhar com as calls ATM, com todas as opções, sempre nas travas, ter pelo menos uma das pontas ATM. Tá? É uma preferência que tem a ver com meus estudos, mas não é errado você fazer de outra forma. Aí o cara vem e compra essa aqui. Ó. O último negócio foi 3,79. Vou comprar também por 3,79. Para ficar igualitário dos dois lados. Tá bom? Então ele fez a trava agora, só que a trava é uma trava de alta com put. Mesmo desenho, porque eu usei os mesmos strikes, então o desenho é igual. Mesma curva aqui no meio, basicamente igual. Ela não é 100% igual, mas ela é muito próxima. Só que agora eu botei 2.400 contos no bolso. Eu não gastei nada. Tem que ter garantias, mas eu não gastei nada.
Eu posso ter isso aqui, eu tenho o CDB lá, 2 como garantia e pronto. O meu risco máximo é mais ou menos igual. O outro era 2000 e tanto, 2080 e tal. O risco é mais ou menos o mesmo. Então o potencial de ganho e o risco são muito semelhantes. Só que agora eu botei dinheiro no bolso. Tá? Por que você faria essa e não faria a outra? Aí tem a ver com a volatilidade, como a gente explicou. As travas de alta com put, elas tendem a perder valor se a volatilidade subir. Tá? Então, se a volatilidade subir para chegar nesse número, essa trava aqui tende a diminuir de ganho. Ela tende a sofrer com isso. Enquanto que a trava de alta com calls, ela tende a ganhar mais. Se a volatilidade subir, ela valoriza ainda mais rápido. Então, há momentos e momentos para fazer uma e momentos para fazer outra. Nesse caso específico, como a volatilidade eu acho que vai subir, não seria a minha primeira escolha. Ah, mas eu quero fazer essa, Campos, porque eu não gasto dinheiro. Não tem importância. Tudo bem. Só tenha em mente que se a volatilidade realmente começar a subir forte, você pode acertar o alvo e não ter o lucro que você está imaginando. Porque essa curva aqui tende a ficar retinha, retinha aqui no meio. Tá bom? Então tenha isso em mente. A volatilidade poderá ser um pouco inimiga do seu caso. Mas se o ativo disparar, meu amigo, não tem dúvida, vai chegar lá em cima. Tá? Então essas seriam operações, tanto a trava quanto a compra a seco da opção, para dezembro seriam operações muito interessantes frente ao gráfico que a gente viu da Vale. Ok? Só isso que tem para fazer? Então, essas são as possibilidades com Vale. Existem outras formas? Claro que existem, cara. Vamos dizer que o cara ache que a Vale vai ficar aqui nesse rebolê aqui um tempão. Tá? Acho que não vai sair muito daqui, a média está descendo, deu uma congestionada, ela tende a congestionar por uns períodos, está vendo aqui, ela congestiona, por exemplo, aqui, e aí o cara fala, pô, eu acho que isso aqui vai ficar congestionado. Você acha que vai ficar congestionado? Acho. Então você está trabalhando em torno de R$ 80, certo? Ok. Então, para quem achar que isso aqui vai ficar congestionado, o cara pode fazer simplesmente uma borboleta. Uma borboleta é um trade de volatilidade, é um trade típico de volatilidade. Tá? Em que o cidadão pega e vende volatilidade. Só que eu acho que a volatilidade vai subir. Então eu não vou vender um troço que eu acho que vai ficar mais caro. Mas eu posso fazer uma borboleta invertida. Tá? Por que eu estou falando nisso? Um spoiler do volume 2 vocês não entendem, boa parte de vocês não vai entender isso, mas só para mostrar que existem outras opções, outras possibilidades. Né? Então vamos dizer que você queira fazer uma borboleta invertida. Você vai fazer uma borboleta invertida em torno de R$ 80. Né? Você queria fazer em R$ 80, então a gente vai fazer em R$ 80. Aí eu vou fazer aqui com R$ 2 para cima e R$ 2 para baixo. Tá? Ficou esse gráfico horroroso porque está faltando isso aqui. É em dobro. Tá? Essa é uma borboleta comum. Tá? Essa é uma borboleta comum. Eu quero ela invertida. Então eu inverto. Pronto. Está invertida. Tá? Os preços eu vou ter que ajeitar, porque a gente estava usando o último. 5,62 está bem razoável. 4,54, o último foi 4,50. Também está razoável. E aqui é de cima, 3,47. O último foi 3,24. Então aqui eu tenho que ajeitar. 3,24. Tá? A montagem dessa borboleta está me dando que eu sempre vou ter prejuízo. Olha que bosta. Tá? Então tá ruim. Então eu olhei, agora está uma porcaria. Com esses preços, eu não vou fazer. Tá? Por quê? Porque não tem como ter lucro, sempre vou ter prejuízo. Ah, mas é sempre assim? Não, depende. Aqui, por acaso, deu. Tá? Aí a gente muda aqui, vamos dizer, aproxima a borboleta. Eu aproximo para essa aqui, estava em 78,47, dá 1,50. Pronto, aqui já chegou no zero, mas ainda está muito ruim. Mas ainda está muito ruim. Agora vamos dizer o seguinte. Bom, se eu conseguir um preço melhor, aí é onde entra o robô do PNT, aquele que a Lili estava dando, tem no vídeo do YouTube. Quem tem o robô, qualquer robô, inclusive do PNT, ele poderá botar isso aqui de forma que ele busque a diferença que dê lucro. Que dê lucro. Porque isso aqui só está tendo prejuízo. Tá?
Então, se ele botar aqui a diferença, ele fala, não nos números, mas na diferença entre os números. Que aqui está dando 70 centavos, aqui está dando mais 70 centavos. Se eu quiser diminuir isso, eu só faço essa operação quando a diferença entre essas opções, que são as que eu quero, estiver dando, sei lá, vamos dizer 25 centavos aqui e 25 centavos aqui. Poderá acontecer? Claro, poderá acontecer. É provável? Não, mas poderá acontecer. Tá? E aí ele monta lá a estrutura no robozinho e aí aqui ele vai conseguir, essa curva vem aqui para cima, ele consegue fazer. Tá? Então nesse momento não está dando para fazer a borboleta. Na mão você vai ter sempre muita dificuldade de fazer isso. É. E aqui, nesse momento, não está dando para fazer uma borboleta, não está funcionando. Tá? Por isso que a gente tem milhares de estratégias para escolher, porque nesse caso aqui não está dando certo. Tá bom? Então, nesse caso, não, nesses valores, se você procurar outros valores, você poderá conseguir montar uma borboleta. Tá? Pois é, isso que é válido, então não está dando certo. Tá? Então, essa era a análise que eu queria fazer de Vale.